E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos levar um papo sobre um tema que foi sugerido pelo Rafael. O Rafael é o responsável pelo canal do YouTube BPN, que é Bike para Novatos. Pode dar uma passadinha lá que tem uns vídeos muito interessantes. E o Rafael sugeriu um tema que eu considero bem oportuno, que foi uma inovação tecnológica que foi colocada na prova Paris-Roubaix. Essa prova ela acontece uma vez por ano e em 2022, esse ano, a UCI liberou um dispositivo que infla e desinfla os pneus de acordo com o que o ciclista quer. Mas isso nós vamos ver um pouquinho para frente. Então eu vou aproveitar agora no início falar um pouco dessa prova, que é uma prova centenária e vale a pena a gente conhecer um pouco. E vamos, que tem assunto. Bom, vou falar rapidamente sobre a prova Paris-Roubaix, mas é para dar uma ideia para vocês. Essa prova ela é mais que centenária, ela começou em 1896, ela antecede o Tour de France. E diferentemente das provas clássicas como o Tour de France, Giro dell'Italia, La Vuelta na Espanha, ela é realizada em um único dia. E para isso o pessoal pedala 258 km e nós vamos ver por que pisos que ele pedala. Mas para dar uma aproximação inicial, essa prova Paris-Roubaix é conhecida como Inferno do Norte, como Um Domingo no Inferno, como Rainha das Clássicas. Então ela é chapa quente, principalmente se estiver chovendo no dia. Moçada, em 1968 essa prova saiu de Paris, ela foi para a cidade de Compiègne. Compiègne fica aproximadamente 60 km de Paris, mas ela continuou mantendo esse nome, Paris-Roubaix. Então como é que funciona? O ciclista pedala 258 km e a chegada é em um velódromo. Então imagina a sensação do ciclista depois de pedalar uma prova com esse grau de dificuldade, sendo recepcionado por muita gente em um velódromo. É muito top. Bom, e como é que funciona essa prova? Bom, essa prova é 258 km, é com bike speed. Bike speed não tem amortecedores, o amortecimento se dá pelo quadro da bike ou eventualmente pelo pneu, que essa foi uma das inovações tecnológicas que foram liberadas pelo UCI esse ano. Nós vamos falar logo mais aí. E o que ocorre? Durante os 258 km existem 28 trechos, cujo piso é de paralelepípedo. Então, moçada, para quem já pedalou nesse tipo de piso, sabe o grau de dificuldade que é, porque cada pedra ela tem um corte diferente, isso ocasiona muita trepidação. Então são 28 trechos e vamos dar uma olhada em um vídeo que uma pessoa pegou e foi pedalar nesse trajeto do Paris-Roubaix, e aí nós vamos ter uma noção do que é o ciclista pedalando nesse tipo de piso. Mas antes disso, deixa eu só mostrar para vocês. Existe uma tabela que coloca grau de dificuldade em cada um desses trajetos que tem o piso de paralelepípedo. Ele flutua desde uma fácil, que é 1 estrela, até muito difícil, que são 5 estrelas. Sendo que o maior dos trajetos nesse piso de paralelepípedos é feito com aproximadamente 4 km. E só para fechar esse assunto, né, existe uma associação que mantém esses trechos buscando aumentar a segurança para o ciclista e ao mesmo tempo garantindo que a dificuldade permanece a mesma. Então vejam a sofisticação e a importância dessa prova ao longo dos anos, porque ela é uma prova centenária que consegue manter o grau de dificuldade ao longo do tempo. Bom pessoal, vamos agora dar uma acompanhada nesse vídeo. Nesse vídeo o ciclista está com uma GoPro no peito, então nós vamos ver com certeza o movimento, como é que ele recebe as imperfeições do solo quando entra nesses trechos de paralelepípedos. Então vamos dar uma acompanhada aí. Bom, aí ele está no asfalto, vejo que o braço está tranquilo,
tá certo? Ele está numa situação confortável e já já ele vai entrar nesses trechos cujo piso é muito irregular. E essa irregularidade, grande parte dela é absorvida pelo ciclista. Então dá para notar, notem os braços, como ocorre o recebimento dessa trepidação. E nós estamos falando numa prova em que 55 km na totalidade é nesse tipo de piso, então é muito difícil. Então como é que funciona o esquema? Em algumas situações, nas laterais desse tipo de piso, existe lá uma faixinha de terra ou algum outro elemento, um pouco mais duro, que ele começa a fazer o pedal pelo canto. Só que aí traz um risco, né? Se você já tem um problema de instabilidade quando você está em cima do paralelepípedos, imagina no canto onde você tem terra, que eventualmente pode até afundar a roda, alguma coisa similar. Mas aí dá para perceber claramente. Vejam ó, que ele entrou numa zona um pouco mais de conforto, o braço trepida, mas ainda não trepida tanto quando ele volta para a faixa onde tem essas pedras cortadas aí. Então, essas técnicas que nós estamos vendo ele pedalar, literalmente são também utilizadas pelos ciclistas profissionais para evitar esse tipo de situação, né? Só volto a dizer, dá uma acompanhada nos braços, porque nós estamos numa bike speed, a bike speed não tem amortecimento, é sempre bom repetir, o quadro absorve um pouco, né, os quadros de carbono, mas o que acontece? Essa prova para os fabricantes de bike é extremamente importante, porque ele pode testar novos materiais, novos conjuntos. Por quê? Isso uma hora vai virar uma bike que vem para o dia a dia. Então, moçada, é uma situação muito difícil, principalmente se esse terreno, se esse piso tiver com um pouco de lama decorrente de chuva, ou tiver garoando, aí ele fica extremamente escorregadio. Então aí dá para ter uma ideia, né, de quando você está pedalando entre o asfalto e os trechos de paralelepípedos, e dá para notar claramente, provavelmente agora nós vamos ver que o piso está molhado, e aí isso vira um perfeito limbo. Então além de você ter que segurar a trepidação, você também tem que garantir a estabilidade da bike. Bom, vocês já viram que o piso é punk, é muito difícil, e como poderia deixar de acontecer, existem muitas situações de quedas. Essas quedas elas são decorrentes de problema de piso e até de estresse de componentes da bike. Então vamos dar uma olhada aí. Bom, aí vocês estão vendo um ciclista, dá uma olhada na roda traseira, simplesmente ela fadigou e dobrou ao meio, porque é muita trepidação. Então aí é um caso de fadiga de componente, mas nós temos outras situações, principalmente naquelas onde os ciclistas vêm por trechos urbanos, em ruas, e de repente tem um afunilamento. E aí nós já estamos vendo os trechos em paralelepípedos, onde os ciclistas têm extrema dificuldade, principalmente quando chove, de manter o equilíbrio e manter a bike alinhada. Então você imagina, nós estamos falando em grupos, pedalando em 40 km por hora, e os acidentes em algumas situações são inevitáveis. Outro ponto que merece ser salientado é que se estiver chovendo, você literalmente nem consegue mais enxergar a roupa do ciclista, porque ele começa a receber todo esse resíduo de sujeira que fica na pista e ele fica praticamente irreconhecível. Bom, aí ó, mesma coisa, reparem como ó, a perda de controle é imediata, não tem jeito. Você, ó, é um limbo, moçada. Então, essa prova é uma das provas mais difíceis do calendário. Bom, falamos da prova, vamos falar da inovação tecnológica. Em 2022, a UCI liberou um regulador de pressão de pneus chamado Atmos. Esse dispositivo ele fica encaixado no cubo da roda. Ele foi desenvolvido pela Scope Cycling, que é uma empresa holandesa. Então você consegue inflar ou desinflar sem precisar parar a bike. Você tem lá um dispositivo que você apertando ele infla e você apertando para um outro sentido ele desinfla o pneu. Então você consegue, antes de chegar nesses trechos pesados de paralelepípedos, você consegue reduzir a pressão do pneu para poder ter uma melhor absorção do terreno. Uma melhor absorção, não toda absorção. A UCI liberou principalmente porque esse dispositivo, né, essa inovação tecnológica, ela não tem uso a compressor e nem tem partes móveis.
E um diferencial é que esse dispositivo ele infla em aproximadamente 7 PSI por segundo, ou seja, em 10 segundos você calcando o botão você consegue inflar o pneu em 70 PSI ou eventualmente reduzir a pressão do pneu em 70 PSI em 10 segundos. Evidente, moçada, que as equipes guardam segredos sobre qual pressão do pneu que o ciclista usou num determinado trecho. Isso é segredo entre as equipes, né? Dizem que em algumas situações os ciclistas estão pedalando com 40 PSI ao invés de 100, 110, 120, estão lá com 40. E tem um aspecto que é importante registrar, é que logo logo vai estar disponível no mercado. Porém, hoje, essa inovação tecnológica, esse equipamento, ele custa na faixa de 4.000 euros. Então ele é muito salgado, mas quem sabe daqui a muitos e muitos anos nós tenhamos nas nossas bikes, sejam elas speed ou mountain bike, a possibilidade de a gente fazer uma regulagem de pneu. Bom, estamos chegando na linha final, mas é importante primeiro dizer qual que é o troféu para o vencedor. Vocês estão vendo aí, nada mais do que um paralelepípedo, mas quem ganha esse troféu deve ficar muito gigantesco, né, em termos de emoção, em termos de competição, porque vencer essa prova é surreal. Essa prova ela vem de longa data, mas somente em 2021 ocorreu a primeira prova feminina. A prova feminina tem aproximadamente 116 km, 116 para 117, dos quais 30 km são nesse piso de paralelepípedos. Nos homens são 28 trechos e nas mulheres são 17 trechos de paralelepípedos. Mas o importante é que os últimos 90 km eles são iguais tanto para homens como para mulheres. Então a mulherada para pedalar tem que ser bruta e o homem para fazer essa prova também tem que ser bruto. Chegar é o topo, conquistar então é o paraíso. Sempre lembrando que nós estamos falando de times, né, de equipes, de pessoas que estão pedalando aí numa faixa de 40 km por hora, então é punk. A previsão dessa prova está na faixa de 6 horas. Bom, basicamente é isso, moçada. Eu passei aqui para trazer de forma muito rápida essa inovação tecnológica, que ainda é muito salgada em termos de preço, falar um pouquinho da Paris-Roubaix. Se não satisfez a necessidade de conhecer mais dessa prova, vocês deixam nos comentários ou mandam um e-mail para essa caixa postal. E aí a gente trata do assunto, ou da sugestão de tema que porventura vocês vão fazer em outro vídeo. Curtiu? Deixa o like aí, ajuda bastante. Valeu!